Noite aos internautas. Nós resolvemos fazer hoje uma revisão com assuntos que já vimos para passarmos um olhar juntos, porque houve uma transposição do programa e nós já adiantamos bastante o livro e mesmo eu não tomei conhecimento de tudo que nós já damos, tem uma pequena confusão, mas eu acho que a partir dessa revisão nós já poderíamos assim ter uma ideia do que ficou para trás e do que virá para frente. Então, nós vamos iniciar lembrando a vocês, né, que o passe tem sido um exemplo de terapia extraordinária a partir do Cristo. E ele é um incentivo maior para que continuemos a auxiliar dentro de nossas possibilidades. Vocês se recordam da expressão do Divino Amigo quando sentiu que saiu virtude dele. Alguém tocara a sua fimbre da sua túnica. Quando aquela mulher humilde, simples do povo, apresentou-se dizendo que tinha sido ela, que era portadora de uma hemorragia durante 10 anos e que se libertara no momento em que tocara na sua túnica. E Jesus, né, disse a ela, né, filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Então, essa expressão é muito importante para os médicos, para o pessoal da saúde, porque não apenas mostra o poder extraordinário do fluido vital na reconstituição orgânica, mas mostra também que a cura é, na verdade, uma autocura. Cada um de nós é que promove a cura de si mesmo. E esta é uma expressão especialmente timbrada por nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, como imposição de mãos, nós temos o Therapeutic Touch, o toque terapêutico, o hands-on, o jorei, o reiki e os passes. Na verdade, quando a gente fala em Therapeutic Touch ou em hands-on, nós estamos falando nas expressões dos Estados Unidos, que já existe em pequena escala, mas já há uma tentativa de se levar a terapêutica fluídica aos doentes. O jorei, como vocês sabem, é uma terapêutica especialmente difundida pela Igreja Messiânica. O reiki pelas linhas orientais e os passes pelos centros espíritas. Mas, na verdade, nós estamos falando da mesma força, né? A força vital ou fluido magnético animal. Nós já vimos, e isto tenho passado várias vezes para vocês, a expressão de Emmanuel na questão 98, que assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. E os elementos psíquicos o são do reservatório limitado das forças espirituais. Aqui nosso Mestre Jesus está falando que o reservatório limitado é quando ele se refere à transfusão de sangue, que nós podemos tirar até 500 mililitros e que portanto, essa fonte, ela é limitada. Mas quando se trata de passes,
ou de energia vital, nós estamos falando do universo inteiro, de onde nós retiramos do fluido cósmico universal a possibilidade de fabricação nossa mesmo da força vital. E aqui eu só relembraria que André Luiz acrescenta que é esta força vital que tem capacidade de alteração do campo celular. E como tem capacidade de alteração do campo celular, a cura se verifica. Então, como vocês se lembram, nós dividimos o nosso livro em o que é que se doa, como se doa, quem doa e quem recebe, para termos assim uma orientação mais segura para o passista do que representa essa mediunidade, essa possibilidade, e também nos dá uma situação um pouco mais estou sentindo muito calor. Para que o passista tenha uma ideia da tarefa que ele venha a desempenhar, de modo que o nosso livro foi dividido dessa maneira. Aqui eu lembro, né, o trabalho extraordinário de Franz Anton Mesmer, que falava nessa força sutil que preenche tudo, penetra todos os corpos. O organismo humano circula com o nome de fluido vital e determina a influência dos planetas sobre eles. Essas são expressões do próprio Mesmer nos escritos que ele nos deixou. Um fluido universalmente expandido e contínuo, de modo a não sofrer nenhum vazio, cuja sutileza não permite nenhuma comparação e que por sua natureza é suscetível de receber, propagar e comunicar todas as impressões do movimento. Evidentemente, ele está se referindo ao fluido cósmico universal, ou matéria cósmica, ou plasma divino, como hoje nós entendemos a partir do Espiritismo. A fonte do fluido vital, portanto, é o fluido cósmico. Toda a matéria tem origem no mesmo elemento primitivo. E esse elemento primitivo é a matéria elementar primitiva, plasma divino ou fluido cósmico. O que é que se doa? Como nós temos visto ao longo do curso, nós doamos o pensamento de Deus modificado. Por quê? Porque o pensamento de Deus banha o universo inteiro e se chama fluido cósmico universal. É o pensamento divino. E é dele que tudo se deriva. Ele é a origem de tudo. Obviamente, nosso fluido vital, como é matéria, embora ainda não reconhecida ou mesmo detectada, ainda é desconhecida, mas essa matéria, o fluido vital, deriva do fluido cósmico, portanto deriva do pensamento de Deus, que nós modificamos a partir da reencarnação com o nosso corpo físico, né? E esse plasma divino se transforma então em fluido vital ou magnético. A virtude de que Jesus falava, que eu trouxe no primeiro slide, mostra que saiu virtude dele. Que virtude é essa? Então, nós designamos com vários nomes, né? Para Kardec e Hahnemann é força vital. Para Freud e Jung é libido. Para William Reich é bioenergia. Para Henri Bergson é elan vital. Para Claude Bernard é ideia diretriz. Para William Crookes
é força psíquica. Para Hernani Andrade é modelo organizador biológico. Para Rupert Sheldrake são os campos morfogenéticos. Então nós vemos que esta força, ela toma vários nomes, mas que no fundo é a mesma coisa. Allan Kardec diz o seguinte: há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio acha-se extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. Então nós estamos falando de um produto de nós mesmos, de um fluido especial e que dá vida às células, que permite vida às células. Seria então um componente do perispírito que permite uma organização semimaterial, que permite a passagem da movimentação do espírito, da vontade do espírito para a matéria. Sem que exista esse fluido vital, ou sem a possibilidade de ter esse fluido vital, não há transmissão e não há percepção na vida física. Por isso que nós precisamos sempre desse elemento. A doação do passista, nós temos visto isso bastante, ela é humano-espiritual. Por quê? Porque o fluido vital ou magnético, que é, por assim dizer, a parte gasosa do ectoplasma e que está circulando constantemente no nosso sistema sanguíneo, então essa parte é a doação do passista. Mas a essa doação junta-se o fluido espiritual, quer dizer, a possibilidade que o mentor tem de adicionar ao nosso fluido vital o fluido especial que ele possui e que nos ajuda no momento da restauração das células. Então, o que seria esse fluido misto? São longas agulhas brilhantes, fosforescentes, que saem das extremidades nossas, no caso, as mãos. Mas existem outros orifícios que transmitem ou por onde saem estas longas agulhas brilhantes fosforescentes que os médiuns veem no momento da transmissão do passe. Vimos a importância do pensamento e como o passista tem que ter sempre em mente que as suas produções mentais são importantíssimas e que tudo aquilo que ele faz deriva do seu pensamento, porque pensar é criar. Então, o fluido de que nós estamos falando é o veículo do pensamento. Então, através dos fluidos vitais, os nossos pensamentos se exteriorizam. Eles podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão e etc. Ninguém fez um trabalho tão brilhante como Allan Kardec sobre os fluidos. Então eu vivamente recomendo a todos que releiam o capítulo 14 de A Gênese, porque ali vocês têm um repositório de ensinamentos que não há em nenhum outro lugar e que é importante para a gente saber, né? Então, quem leu Entre a Terra e o Céu, por exemplo, viu o enfermeiro, né, o Mário Silva, transmitir uma força muito negativa, que eram os seus fluidos de morte,
para o pequenino que estava agonizante com croup, porque os seus pensamentos tinham uma intenção assassina. Felizmente, Clarence e seus companheiros neutralizaram essa força, mas isso já está a indicar que nós produzimos, através do pensamento, nossa vontade, os fluidos deletérios, negativos ou positivos também que possamos expressar. O fluido, então, é o veículo do pensamento. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura. Ainda continua Kardec no capítulo 14 de A Gênese. Eu coloco sempre isso para chamar a atenção do passista, principalmente pela tarefa que ele abraçou. Porque eu considero aquele que dá passe um espírito que está se disciplinando, que está tentando se conhecer a si mesmo. E no exercício dessa tarefa como agente de saúde, ele se compenetra cada vez mais de que ele precisa ter bons pensamentos. E aqui está, né, a relação que o Kardec coloca daquilo que pode sair de nós segundo o sentimento que a gente cultiva interiormente. Então faz parte do autoconhecimento e da reforma íntima a modificação dos pensamentos. E o passista, ele tem mais do que todos os médiuns, né, um incentivo para produzir bons sentimentos e fazer sua reforma íntima com mais intensidade do que qualquer outro médium. Então, e a manipulação dos fluidos, é sempre bom lembrar, né? Allan Kardec também em A Gênese diz: pelo pensamento, eles, os espíritos, imprimem àqueles fluidos tal qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-se segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. A Kardec acentua isso, é por essa razão que eu sempre digo que o trabalho do passista é humano espiritual e que ele depende e muito do benfeitor espiritual que o assiste, que lhe dá essa assistência. Porque, como nós estamos vendo, é ele quem combina os fluidos, é ele quem movimenta esses fluidos, é ele quem dirige para o receptor, onde o receptor realmente precisa de receber. A água magnetizada é muito importante e faz parte do tratamento do passe na casa espírita. As mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Kardec sabia muito bem das coisas, né? Bastante bem. Que está em A Gênese, né? E no capítulo Os Milagres e as Previsões segundo o Espiritismo, e toca especialmente num assunto importante, né? Que hoje tem sido bastante desenvolvido, que é a capacidade que a água tem de conduzir esses fluidos, sejam eles bons ou maus. E a prova está
nas pesquisas desse homem, um físico, Masaru Emoto, né, que durante 8 anos recolheu água e pôde observar que a água modifica conforme o som, conforme a intenção daqueles que estão ali tratando dessa água, né? Então, quando as pessoas emitem bons pensamentos, ele condensa essa água, ele leva a um estado de congelamento essa água e observa em microscópio de campo escuro. E ele distingue então os cristais que se formam. Quanto mais puros são os fluidos que correm por essa água, mais cristais belos ele possui, como esses que nós estamos vendo aqui na Terra, né? Parecem joias, mas quando as pessoas dizem amor, ou pensam em Madre Teresa, ou numa música de Bach, mas quando a pessoa diz eu vou te matar, não se formam os clusters ou cristais perfeitos, mas forma-se isso que vocês estão vendo aqui, né? Uma molécula que nada tem de bela e muito menos de construtivo. Então é preciso muito cuidado com a água que nós temos em casa e que vamos beber. Se for uma família que briga muito, que tem muita disputa e as palavras são ditas com uma aspereza, precisa tomar cuidado, porque essa água está contaminada. Há também a utilização no mundo espiritual, sobretudo, do sopro curador. Ele tem uso comum no mundo espiritual. Mas para isso, diz André Luiz, é preciso o rigor da disciplina, a pureza da boca e a santidade das intenções. Talvez seja por isso que não seja tão utilizado aqui no mundo material. E nós vimos, né, o Alexis Carrel descrevendo a cura praticamente instantânea da Marie Beilly, né, que se curou na gruta de Lourdes. E aqui é o emprego da água fluidificada, né, porque foi os devotados amigos lá da gruta, eles aspergiram água no seu abdômen e ela acabou por se libertar de uma peritonite tuberculosa que a estava levando à desencarnação. Nós vimos também, ao longo do curso, como é que se doa. Para isso, né, nós analisamos a saúde humana. E aqui eu trouxe uma frase importante de Sócrates, né? Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma dele passe bem. Isto tem muita aplicação quando nós estamos pensando, né, em dar ao paciente não apenas os remédios alopáticos ou homeopáticos, mas também o remédio de transfusão de energia vital, que é importante para o indivíduo procurar a sua própria cura. Aqui nós já vimos o corpo humano, que é importante para o passista conhecer, pelo menos, a estrutura do corpo humano, que é diferente daquela que se tem normalmente. Ele é constituído de alma, de corpo mental, de perispírito, e o perispírito, por sua vez, é constituído do corpo vital, do corpo causal e do corpo astral. E também ele tem o corpo físico, que é a expressão, uma das expressões do espírito.
O perispírito é muito importante porque ele é filtro das impurezas. Eu me lembro bem de uma entrevista em que o Chico disse, né, que tudo aquilo que está no perispírito de pior ou de distúrbio, ele quer passar rapidinho para o corpo físico a fim de se livrar, a fim de se purificar. As doenças, portanto, representam esse expurgo que o perispírito faz e o corpo físico como um filtro desse transformismo. O corpo mental não está englobado no perispírito, pelo contrário, segundo André Luiz, é o corpo mental quem dá origem ao perispírito. Ele é um envoltório sutil da mente, e a sua sede, a sede da mente, é o quarto ventrículo, e ela está ligada à glândula pineal. Aí se originam os pensamentos humanos. Então, aqui o perispírito é um corpo organizado, é uma estrutura eletromagnética, ele é composto de elétrons e fótons, mas é uma outra escala periódica de elementos e está numa outra faixa vibratória, portanto, que não é vista nem conhecida por nós, ainda na matéria, e o perispírito tem peso específico. Esse peso específico é que nos levará para determinada dimensão quando a gente deixar a existência física. Aqui são os centros de força: o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. No corpo causal, nós temos a conta do destino. Tudo aquilo que nós fizemos no passado está armazenado no corpo causal. Então, se fizermos o bem, esse bem permanecerá conosco, estará sempre conosco. Se fizermos o mal, estará também conosco, mas terá que desaparecer, enquanto que o bem permanecerá para sempre conosco. Então, aqui especificamente o que vocês veem no livro já como gráfico, né, é importante para o passista saber, né, que o perispírito ele tem corpo vital ou duplo etérico. Esse corpo vital ou duplo etérico é muito importante na produção e circulação do fluido vital. Então, nesse corpo é que circulam as forças radiantes e eles estão especialmente imbricados no sistema hematopoético. No entanto, o corpo vital ou duplo etérico, ele se desfaz com a morte, né? Essa matéria a gente não leva para o mundo espiritual. William Crookes chamou de força psíquica e André Luiz de emanação neuropsíquica. No fundo, são definições do corpo vital ou duplo etérico. Então, o corpo vital duplo etérico tem uma ligação com o chakra esplênico. Por quê? Porque o chakra esplênico está muito ligado ao sistema hematopoético. E esse sistema sanguíneo, que é o hematopoético, ele produz a defesa e a sustentação nossa ao longo da existência. Então, como é que a gente renova o corpo vital ou duplo etérico? Através da inalação do fluido cósmico. Nós já vimos que o fluido vital ele é produzido pelo nosso próprio organismo, por nosso próprio espírito. Qual a origem dele? Nós também já vimos. É o fluido cósmico universal ou matéria cósmica primitiva ou plasma divino.
Então, nós sabemos também através de André Luiz que as mitocôndrias estão muito ligadas à produção do fluido vital, porque elas estão ligadas à produção de ectoplasma. Então, a produção de ectoplasma nós trazemos ao nascer, porque as mitocôndrias, por exemplo, elas têm genes. E, segundo as explicações de André Luiz, esses genes estão também ligados na mitocôndria, na produção do ectoplasma. E enquanto a gente produzir ectoplasma, nós estamos vivos. Depois disso, não mais. Então, é importante sabermos que a nossa vida depende dessa produção que está na mitocôndria. Recordando também com vocês o que é saúde, para que o passista tenha uma ideia daquilo que está diante dele, que é o receptor, que é um ser imortal, e que na sua saúde entra o seguinte: o conhecimento daquilo que é saúde para o mundo espiritual. Então, Clarencio, e Entre a Terra e o Céu, define orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. Vejam que interessante a expressão de Clarencio, mas acrescida de uma expressão do Mesmer, do século XVII. Todas as paixões aviltantes do espírito humano são também causas invisíveis de doenças visíveis. Então, para nós espíritas, fica muito claro que as paixões negativas humanas é que geram doenças as mais variadas. Para Kardec, então, existe a alteração dos tecidos, no caso, os tecidos orgânicos, e nesse caso é preciso substituir uma molécula balsã por uma sadia, mas nós podemos ficar doentes também com os maus fluidos, e as obsessões são um exemplo disso. Quando Jesus curou o homem mudo, afastando o espírito, ele nos deu um exemplo de como os fluidos podem atuar sobre nós, causando doenças. Então, há também a doença mista, em que há uma superposição da parte orgânica e da parte fluídica. Os dois estão alterados. Quem quiser saber mais, procure na Revista Espírita, de 1858, e a Gênese, no capítulo 14. Então, o mau fluido desagrega a matéria, altera as moléculas orgânicas, perturba a sua atuação na economia orgânica. Então, Kardec compara ao relógio parado, em que as peças estão em bom estado de funcionamento, mas existe como se fosse uma poeira que paralisa ou desregula o funcionamento do relógio. Eu tive a oportunidade de estudar a ação das obsessões sobre o corpo físico no meu livro A Obsessão e Suas Máscaras, e faço uma comparação mostrando as curas de Jesus, o menino epilético, o homem mudo, e há um caso no boletim número 10 da Associação Médica Espírita de São Paulo, mostrando que o menino tinha uma peritonite agravada
pela atuação fluídica de espíritos obsessores. É interessante ver esse caso e notar, né, como que o tratamento espiritual levou à cura do menino quando ele já estava sendo dado como um caso perdido, porque os antibióticos de última geração não faziam mais efeito. Kardec fala na ação magnética, dizendo que a substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração, em razão da tenuidade de seus princípios constitutivos, age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que o podem fazer as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Em segundo lugar, sua eficácia é mais geral, sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, ao passo que as da matéria são fixas e invariáveis e não se podem aplicar senão a determinados casos. Aqui Kardec analisa com bom senso, com prudência, a questão da cura através dos passes, da cura através dos fluidos vitais. Nós já vimos com Emmanuel que a maneira melhor de se aplicar os passes é através da confiança que o passista tenha na sua maneira de atuar. Por isso ele deve eleger um centro espírita que combine com as suas ideias, e nós devemos obedecer à orientação da casa. Emmanuel é que afirma isso, né? O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Nós devemos estar convictos de que os espíritos é que dirigem a força que conseguimos oferecer na ajuda ao paciente. Então, a fé e a oração devem fazer parte do trabalho, do serviço do passista. Ele tem que ter interesse em ajudar, tem que saber que os gestos não importam e que ele deve tomar também cuidado com as regras de higiene física e mental, que são importantes na transmissão do fluido vital. Recordando, nos domínios da mediunidade, somos simples elos de uma cadeia de socorro cuja orientação vem do alto. Na verdade, somos singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Esta é a atitude equilibrada do passista. Deve-se confiar. E a sua atitude deve ser de humildade. Ele deve se render à necessidade de ser amparado pelo seu mentor. E deve se render à vontade divina. Quem pode doar? Nós já vimos que qualquer pessoa pode doar, porque o fluido vital não é apanagem de uma ou duas pessoas, mas é a apanagem de toda a humanidade. Todos nós a possuímos. Então, e há sempre espíritos protetores que estão dispostos a nos ajudar. Como circulam as forças radiantes? É preciso a adesão da vontade do passista. Ele precisa querer ajudar.
Primeiramente, a atuação do mentor é sobre o corpo mental. Depois, como esse corpo mental se liga ao centro coronário, há uma ligação com o centro coronário, depois com o diencéfalo, com o tálamo, e finalmente a distribuição para o citoplasma. Lembrar sempre que o sangue é que irradia as forças que possuímos e conhecemos como forças radiantes. Quem recebe? Temos que ter presente o que Jesus disse à mulher hemorroíça: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Então, toda cura é uma autocura. Daí, nós não temos ingerência na cura. Nós apenas e tão somente podemos facilitá-la. Mas toda manipulação depende da mente do receptor. Vimos também uma aula toda sobre cura quântica, mas nós estamos vendo se poderíamos ter um físico também para nos explicar mais sobre a questão quântica. Vamos ver se conseguimos. Então, é preciso a adesão da vontade do receptor. A alma escolhe a autocura e a sintonia do receptor é a mesma. Com os doadores, através do seu centro coronário, do diencéfalo, do tálamo, e a distribuição até o citoplasma da célula. Então, é a fé que abre os caminhos para a restauração. Quem tiver interessado, existe um livro do Dr. Deepak Chopra, Cura Quântica. Ele fala no salto quântico, que são as curas pela fé. E lembra o efeito placebo, que todos nós médicos conhecemos e que contribui já com 40% da cura, né? Já indicando a importância da fé em nossas vidas. O Dr. Amit Goswami também lembra que a consciência, ela é o fundamento do ser, ela é imaterial. E ele lembra que um dos corpos da consciência pode estar doente. É o que nós dizemos, só que ele vê isso tudo do ponto de vista da filosofia hindu e nós vemos a partir da informação dos espíritos. Esse é o princípio da não localidade. Então, a alma do receptor acolhe a ideia da cura, escolhe o processo da cura e então ele aproveita-se do fluido vital que lhe é oferecido e conjuga sistema nervoso central, sistema imunológico e endocrinológico para promover a própria cura. E dentre as atitudes do passista, manter a fé viva em Deus, não cobrar nada, não usar objetos cortantes ou perfurantes, vencer hábitos nocivos como o álcool, fumo, o excesso de alimentação, não prometer nada e obedecer à orientação da instituição à qual ele pertence. Entre as atitudes que ele deve cultivar, a luta contra o personalismo inferior, o eu demasiado não cabe na tarefa do passista, o cultivo da humildade, o equilíbrio no campo das emoções, a oportunidade que ele tem com essa tarefa de autoaprimoramento e lembrar que o passista é um vanguardeiro do progresso, porque no futuro as instituições de saúde, sem dúvida nenhuma, vai conclamar os passistas para ajudar em todo o setor da saúde humana. Queria lembrar a tese do Dr. Ricardo Monesi, da Unifesp. Ele
tirou o seu mestrado ali. Ele teve o título de mestre em ciências no Laboratório de Linfoproliferações Experimentais da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, utilizando 60 camundongos machos com 3 vezes e 3 grupos de controle. Num deles ele utilizou um cabo de vassoura e uma luva e colocou em cima dos ratinhos, num dos grupos dos ratinhos. No outro, ele utilizou a mão humana, a imposição da mão, né? E ele observou que, no caso dos ratos que tinham utilizado a mão humana, ele aumentou a imunidade dos camundongos, a sua resistência com o aumento da natural killer, que é são células do sistema imunológico que nós produzimos para vencer a invasão de tóxicos ou da própria célula cancerosa. Houve uma outra pesquisa de um professor da Faculdade de Medicina de São Paulo, Dr. Tomás Navarro Rodrigues, que fez ele é professor de pós-graduação em gastroenterologia da universidade. Ele é médico assistente lá, e ele fez então uma pesquisa utilizando o Jorei, que é a imposição de mãos segundo a Igreja Messiânica. Ele tratou de pacientes com dor torácica, mas dor torácica não cardíaca. Eram 40 pacientes entre 50 e 75 anos. E ele deixou um grupo sem tratamento de Jorei, apenas com os remédios. E pegou o outro grupo e fez Jorei, 3 sessões por semana, 30 minutos para cada paciente. E no grupo em que houve imposição de mãos, segundo o Reiki, ele teve 90% de melhora. Ao passo que, naquele grupo que ele utilizou somente o remédio, houve 40% de melhora. Ele ganhou um prêmio como investigador jovem, né, da clínica, em 2008, num congresso que houve em San Diego, na Califórnia. Finalmente, lembrando Leon Denis, que diz que a medicina que utiliza os passes é a medicina dos crentes e dos humildes. E, de fato, né, não se cobra nada, o procedimento é simples e existe amor na transmissão. Então, nós estamos diante dessa possibilidade de cura que não traz nenhum ônus para o paciente, pelo contrário. No serviço de capelania do Hospital da Clínica de São Paulo, que a doutora Betinha organiza e capitania, vocês vão ter a descrição feita por ela em aulas agora que virão. E também temos a mesma coisa no Hospital Unimed, em Piracicaba. E no Hospital de Goiânia, junto aos enfermos cancerosos, temos também no Rio Grande do Sul. E assim nós estamos vendo que essa parte vai crescendo aqui no Brasil, de ajuda através dos passes. Eu agradeço muito a vocês pela atenção. Nós fizemos um voo de pássaro, relembrando tudo que nós já dissemos de outras aulas, porque, como eu disse, né, nós perdemos um pouco o rumo e nós esperamos que nas próximas aulas vocês tenham ainda mais informações sobre o assunto. Se tiverem alguma pergunta, ainda temos alguns minutinhos.